Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Benjamin volta a falar e chama a Natália de mamãe. Valentina descobre que foi Olga que a entregou para Félix. Omar e Andréia se reencontram. Natália e Omar descobrem que Andréia iria vender o filho para Constanza. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 26 de fevereiro a 1º de março. Natália diz a Vicente que a cada dia que passa está mais apaixonada por ele. Andréa conversa com Regina e diz que no dia seguinte vai buscar ela e a mãe para as levarem na casa que o pai comprou para elas morarem. Pela manhã, Olga vai até o quarto de Vicente e fica furiosa ao ver Natália com ele na cama. Natália acorda e pergunta o que ela faz ali. Olga chama Natália de descarada e diz que é ela quem pergunta o que ela faz ali. Vicente acorda e fica surpreso ao ver Olga. Valentina vai falar com Félix no presídio e o recrimina por ter abusado da inocência de várias mulheres para prostituí-las. Valentina diz a Félix que aquilo não é atitude de homem e que ele a ensinou a não ter medo e sim a lutar por sua dignidade. Ela diz que se alegra por ele estar preso, pois sabe que pode respirar tranquila porque ele não voltará a fazer mal a nenhuma mulher. Natália diz a Olga que Vicente é seu namorado, pede que ela respeite a privacidade deles e saia. Vicente pede para ela sair também. Olga começa a fingir que não está se sentindo bem e diz que teve um pesadelo horrível. Vicente acredita em Olga e a leva para o seu quarto. Natália diz para si mesma que aquilo já não tem volta e precisa sair dali. Félix diz a Valentina que um dia eles voltarão a se ver e ele não vai ficar ali esperando para cobrar o que lhe deve. Félix diz que é melhor ela tomar cuidado com as suas amizades, porque nunca vai faltar uma Olga para vender suas amigas por dinheiro. Valentina fica surpresa ao saber que foi Olga quem a entregou para Félix. Salma se surpreende ao encontrar Verônica em Londres. Omar diz à mãe que o pai contratou Verônica para cuidar dele. Verônica diz a Salma que é um prazer vê-la. Margot recebe alta e se chateia ao saber que Olga está morando na casa de Vicente. Andréia chega para buscar a mãe e Regina e encontra a família reunida. Benjamin chega na sala acompanhado pelo pai e Olga. Ele vai até Natália chorando muito. Regina garante a Benjamin que vai visitá-lo todos os dias e diz que eles são irmãos, que ele sempre fará parte da vida dela. Vicente pega o filho no colo e tenta consolá-lo. Olga segura a mão de Benjamin e diz que está ali, que ele vai tê-la e pergunta se ele não gosta. Benjamin balança a cabeça negativamente, vai até Natália e a abraça. Natália se despede de Vicente e vai saindo com as filhas. Nesse momento, desesperado, Benjamin grita: Não, não vá embora, não me deixa, mamãe, e estende os bracinhos para Natália. Todos ficam surpresos e emocionados por Benjamin voltar a falar. Omar diz a Adriano que perdeu o voo porque a mãe chegou de surpresa em Londres. Adriano revela para Omar que Andréia está grávida. Vicente pega Benjamin no colo e agradece a Deus por ter permitido que o filho voltasse a falar. Benjamin diz para o pai não deixar Natália ir, que ele lhe prometeu. Benjamin vai até Natália e pergunta se ela quer ser mãe dele. Muito emocionada, Natália diz: Sim, minha vida, sim, eu gostaria muito de ser a sua mãe, porque eu te adoro, te adoro. Benjamin pergunta o que Natália sente pelo pai dele. Natália diz que o ama com toda a sua alma, que agora eles fazem parte do mundo dela e ela os ama. Olga observa tudo em silêncio e com muita raiva. Natália diz a Benjamin que vai embora só por um tempo, só até que Olga se recupere. Benjamin grita: Não, Olga não, na casa não, eu quero ir contigo, por favor, mãe, eu quero ir com você e com a minha irmãzinha. Regina, Natália, Vicente e Benjamin se abraçam. André se emociona com a cena e acaricia seu ventre. Salma diz a Verônica que não sabia que ela tinha tratos com seu marido. Verônica pergunta se Salma tem medo dela ficar com Elias. Salma diz que não é tão estúpida quanto Natália, e se Verônica tentar isso, vai arrancar os seus olhos. Omar se aproxima delas e exige que a mãe lhe explique por que não lhe disse que André estava grávida. Regina pega Benjamin no colo e quer que ele vá com elas. Andréa diz que aquele menino não é responsabilidade delas. Natália pede para Andréa ficar quieta, se não tem nada de bom para dizer. Regina diz à mãe que não quer deixar Benjamin sozinho.
Benjamin diz ao pai que não quer que Olga fique ali, que quer que ela vá embora. Vicente diz ao filho que Olga está passando por um momento muito difícil e precisa dele. Teresa pede para Olga subir para descansar, porque é evidente que a sua presença não faz bem para Benjamin. Sem vergonha, Olga diz que certamente é porque Benjamin tem medo dos hematomas que ela tem no rosto. Se fazendo de coitadinha, ela diz a Vicente que aquilo é uma das coisas com que ela terá que conviver pelo resto da vida, que as pessoas tenham medo e nojo dela. Olga vai para o quarto e enfurecida diz: "Maldito moleque, tomara que você vá embora com aquela velha." Omar diz que Verônica também sabia da gravidez de Andréia. Verônica diz que o pai dele pediu que ela não lhe dissesse nada. Salma diz que Omar tem que entender que assim que pisar os pés no México irá para a cadeia e ela não poderá interceder por ele. Omar diz à mãe que se for para a cadeia é porque merece e agora mais do que nunca ele precisa ver Andréia para falarem sobre o seu bebê. Omar diz que será papai, terá um filho com a mulher que ama. Salma diz que o filho de Andréia não é dele. No quarto de Regina, Andréia, ela e Benjamin esperam que Natália e Vicente conversem. Andréia pergunta se Regina acredita que o malandro do Vicente convencerá a mãe delas. Benjamin diz para Andréia não chamar o pai dele assim e a chama de malvada. Andréia diz que era melhor quando Benjamin não falava. Regina pergunta que tipo de mãe a irmã será quando seu bebê nascer. Andréia diz que nem queria aquele bebê e que todos a convenceram a tê-lo. Omar diz à mãe que Andréia foi namorada dele muitos anos. Não acredita que ela tenha sido infiel, mas se o filho não for dele, então que ela mesma lhe diga e vá embora. Valentina conta para Sol e Mário que foi Olga quem disse para Félix onde ele poderia encontrá-la e que ele deu dinheiro para ela por essa informação. Valentina diz que ainda bem que Olga não está ali, porque senão iria arrebentar a cara dela por ter a língua solta. Vicente arruma a mala de Olga para ela ir embora de sua casa. Olga suplica para ele não fazer aquilo e diz que não quer sair da casa dele. Vicente diz a Olga que quando o assunto é a mulher que ele ama e o seu filho, não há espaço para dúvidas e ela precisa ir embora. Olga faz um drama, diz que sabe que para ele é um lixo, mas só com ele ela se sente segura. Vicente não se importa com as chantagens dela, pega sua mala, vai saindo e dizendo que vai levá-la para a pensão. Natália diz a Benjamin que o pai dele levou Olga de volta para a pensão. Tudo já está resolvido. Benjamin sorri e, muito feliz, diz que é bom. Natália diz a Benjamin que a voz dele é linda, que sempre quis ter um filho como ele e que ele é o presente mais bonito que a vida lhe deu. De volta à pensão, Olga diz a Sol que Vicente se cansou dela. Sol exige que Olga lhe dê explicações por ter traído Valentina. Margot chega em casa e Natália conta para ela que Olga já foi embora. Olga tenta negar para Sol que entregou Valentina. Sol não acredita nela e Olga diz que ela se sente como mãe de Valentina porque é o filho que Gustavo não pôde lhe dar. Sol diz que não é justo que Olga deboche da sua desgraça, que ela não tem nenhum limite, é uma irresponsável. E manda ela procurar outro lugar para morar, porque ali ela não morará mais. Benjamin vê Margot em casa e diz: "Vozinha." Margot fica emocionada ao ver que ele voltou a falar. Benjamin diz à bisavó que a ama e os dois se abraçam. Vicente chega na pensão. Sol diz a ele que Olga não ficará ali porque não pode confiar nela e revela que foi ela quem deu informações de Valentina para Félix. Olga diz a Vicente que Sol está mentindo. Vicente pede para Sol ter compaixão por Olga e deixar ela ficar, porque ela não está bem. Sol diz que não poderá perdoar Olga, porque o que aconteceu com Valentina, ela não deseja a nenhuma mulher. Sol diz que Olga é uma infeliz, que os erros têm consequências e ela tem que pagar por isso. João Gabriel fica muito feliz por Benjamin ter voltado a falar. Sol diz a Valentina que discutiu com Olga pelo que fez a ela e a expulsou da pensão. Vicente volta para casa com Olga e diz a Natália e a avó que Sol não quis recebê-la. Olga diz a Natália que sabe que aquela casa é dela e pergunta se pode ficar. Natália aceita que Olga fique. Margot diz a Olga que sabe que o que aconteceu com ela foi delicado, mas ainda não se convenceu. Olga finge que está se sentindo muito mal e Margot, para que Vicente não dê atenção a ela, também finge não estar se sentindo bem. Andréia tenta convencer a mãe a sair daquela pocilga e conta que o pai comprou uma casa para elas.
Andréia diz que a mãe e a irmã podem ficar na casa até que Olga vá embora dali. Vicente conta para a avó que foi Olga quem deu informações de Valentina para Félix. Margot diz que de Olga eles podem esperar o pior. Olga vai até o quarto de Benjamin, o manda ficar de boca fechada e diz que se ele disser algo, vai cortar sua língua e jogar para os cachorros. Benjamin chora e muito assustado diz: "Não, Olga, não." Olga ameaça fazer mal à bisavó dele se ele não se comportar bem com ela agora que está falando. Com muito medo, Benjamin promete a Olga que vai se comportar. Olga manda Benjamin mostrar a língua e diz que vai cortá-la se ele desobedecê-la. Sol pergunta a Valentina por Gustavo. Valentina diz que Gustavo está muito triste, sente muita falta dela e a incentiva a comprar a pensão dele. Natália diz a Vicente que não gostaria de ir embora, mas eles sabem que isso é o melhor e o mais importante é ele dar um prazo para Olga. Natália conta para Vicente que Adriano comprou uma casa para André e Regina, mas diz que não vai morar lá. Vicente e Natália se despedem com um beijo. Benjamin se aproxima deles com uma mochila nas costas e diz que irá com a sua mamãe Natália. Natália pede para Vicente permitir que Benjamin fique com ela naquela noite e que no dia seguinte o levará de volta para ele. Vicente concorda e pede para Benjamin cuidar de Natália e das suas irmãzinhas. Olga se alegra por Natália ter ido embora. Margot avisa Olga que não permitirá que ela se aproveite da culpa que Vicente está sentindo pela situação dela. Sol vai conversar com Gustavo e diz a ele que estava pensando em comprar a pensão, pagando mensalidades. Gustavo diz a Sol que aquela propriedade é dela, depois de tanto tempo vivendo e trabalhando ali. Sol diz a ele que não quer nada de presente. Gustavo então aceita vender a pensão para ela, fazendo um bom negócio para os dois. Vicente começa a perder a paciência com Olga por causa das suas chantagens emocionais e diz que vai conseguir ajuda profissional para ela e um lugar para morar, mas não pode voltar no tempo. Ele diz que ela pode ficar na casa dele naquela noite, mas no dia seguinte vão procurar um lugar para ela morar. Olga fica furiosa. Natália e a família chegam na casa que Adriano comprou. Vicente leva comida para Olga e a encontra desmaiada no chão com vários comprimidos ao seu lado. Ele fica assustado. Adriano propõe um negócio a Mário e diz que juntos eles podem separar Vicente Ramírez de Natália. Margot vai até o quarto de Olga e a encontra inconsciente. Vicente liga para uma ambulância. Mário diz a Adriano que jamais voltaria a ser seu sócio e o chama de maldito ladrão. Adriano diz a Mário que também o roubaram, porque Verônica e Tânia fraudaram a empresa. Andréia tenta convencer a mãe a ficar na mansão que o pai comprou. Natália sorri e diz a Andréia que já está sentindo falta do barulho do bairro. Regina diz que ela também, e Andréia demonstra todo o seu descontentamento com a mãe e a irmã. Mário diz a Adriano que Verônica tem que pagar por tudo que fez, que isso não pode ficar impune. Adriano diz que já está atrás de Verônica e juntos eles podem fazer justiça. Mário aceita voltar a se associar a Adriano e fazer negócios com ele. Olga é levada para o hospital. Adriano diz a Mário que vai ter o prazer de ver Vicente perdendo seus clientes. Mário diz a Adriano que não vai com a cara de Vicente, mas não tem a intenção de fazer mal a ele. Adriano diz que assim são os negócios e planeja abrir uma concorrência contra Vicente com a venda de peças automotivas. Valentina fica sabendo que Olga tomou vários comprimidos. O médico diz a Vicente que Olga já está estável, mas é fundamental não deixá-la sozinha e estar atento a qualquer ameaça dela de querer voltar a fazer mal a si mesma. Mário diz a Elias que fez exatamente o que eles haviam combinado. Se mostrou difícil para Adriano, mas no fim aceitou voltar a fazer negócios com ele. Elias diz a Mário que Adriano voltará a roubar. Eles deixarão caminho fácil para isso, e quando ele morder a isca, eles vão destruí-lo. Vicente liga para Natália e conta o que aconteceu com Olga. Elias dá dinheiro para Mário e diz que ele precisa se vestir como antes. João Gabriel jura a Simba que se descobrir quem agrediu Olga, dará uma tremenda surra no infeliz. Vicente vai ver Olga, pede para ela não tentar fazer mais aquilo e diz que a vida é sagrada.
Olga diz que ele diz isso porque tem uma vida bonita. Já ela, ninguém a ama e nem ele a suporta. Natália conta para a mãe o que Olga fez. Délia avisa Constanza que Andréia saiu de casa levando as malas e disse que iria morar na casa que o pai dela comprou. Constanza fica surpresa, totalmente sem reação. Teresa aconselha Natália a voltar a morar com Vicente e diz que é bom ela estar por perto para vigiar Olga. Natália diz à mãe que Margot também lhe disse isso. Natália diz à mãe que acredita que Olga tomou os comprimidos para que Vicente não a tirasse de casa e decide voltar a morar com ele. Simba adultera um carro que João Gabriel estava consertando. Natália diz às filhas que já tomou uma decisão sobre a casa onde viverão em família. Nesse momento, Adriano chega com uma mala e Andréia corre para os braços dele. Natália pergunta o que Adriano está fazendo ali com aquela mala. Adriano diz que comemorando que voltaram a viver juntos, como uma grande família que são. Constanza diz para si mesma que se Andréia pensa que vai rir dela, ela está muito enganada. Adriano diz a Natália que só ficará ali se ela aceitar e que nada o faria mais feliz do que viver com eles. Natália diz que ele pode ficar com o quarto que quiser e quanto tempo quiser, porque eles já vão embora. Benjamin fica feliz e diz que vão para o seu pai. André e Cláudio tentam intervir. Adriano diz a Natália que vai embora e que o importante é ela não estar naquele bairro pela segurança delas. Natália garante que o bairro é seguro, diz que lá vive gente honrada que ganhou a vida trabalhando e não como bandidos. Adriano diz que Natália já terminou sua relação com Vicente e não é bom estar debaixo do mesmo teto que ele. Natália diz a Adriano que com quem não pode viver debaixo do mesmo teto é com ele e revela que Vicente e ela já se reconciliaram. Mário jura a si mesmo que se vingará de Adriano e fará ele pagar pela morte de sua irmã. À noite, Mário vai a um restaurante e se encontra com Fernanda. Os dois decidem jantar juntos. A cliente do carro que João Gabriel consertou vai buscá-lo. E quando ela vai dirigir, ele pega fogo. Gustavo fica nervoso e pergunta o que João fez. Enquanto isso, Simba se diverte com tudo. Olga recebe alta, volta para a casa de Vicente e continua com suas chantagens. Ela diz a Vicente que só precisa dele, que sempre o amou e só ao seu lado se sente segura. Vicente promete a Olga que enquanto ele viver, ninguém fará mal a ela. Já dentro de casa, Olga diz a Vicente que está muito fraca. Finge desmaiar. E quando ele vai segurá-la, ela aproveita para beijá-lo. Natália já está de volta, vê tudo e grita o nome de Vicente. Fernanda diz a Mário que a verdade é que ele não conseguiu se esquecer de Verônica. E eles conversam sobre Natália também. Mário diz a Fernanda que às vezes se sente perdido e não sabe para onde ir. Olga diz a Natália que foi Vicente que a beijou. Vicente desmente ela. Natália exige que Olga diga a verdade. Vicente diz que se Olga ficar calada, eles vão perder a confiança nela, assim como aconteceu com Sol. Olga chora e confessa que beijou Vicente. Natália diz a Olga que sabe que ela está procurando refúgio, mas pede para ela não fazer isso de maneira errada. Olga se retira e Vicente agradece Natália por confiar nela. Natália limpa a boca de Vicente e o beija. Mário diz a Fernanda que não entende como uma mulher bonita como ela continua solteira, mas que deve ter uma fila enorme de pretendentes atrás dela. Fernanda ri, diz que homens que conheceu se sentiram inseguros ao seu lado. Diz que os homens que conheceu se sentiram inseguros ao seu lado porque não gostam que uma mulher tenha mais poder, o melhor emprego e que ganhe mais dinheiro. Mário diz que qualquer homem sentiria orgulho de ter uma mulher como ela, e os dois brindam. João Gabriel jura a Gustavo que estava tudo certo com o carro. Gustavo não acredita em João, diz que sente muito, mas já é hora dele aceitar que não é um bom mecânico, e o demite. Triste, João Gabriel conta para os amigos que foi demitido. Simba debocha dele, dizendo que ele é um inútil que não serve para nada. Mário leva a Fernanda para casa e eles decidem tomar um vinho. Os dois flertam um com o outro. Salma exige que Elias lhe diga quais são os tratos que tem com Verônica.
Elias diz a Salma que Verônica o ajudou a encontrar Adriano e graças a ela pôde mandá-lo para a cadeia. Salma conta para Elias que Omar já sabe da gravidez de Andréia. Elias fica furioso. Andréia diz ao pai que a mãe deve estar mal da cabeça por trocar aquela mansão pela casinha do bairro. Andréia sugere que o pai faça Vicente se arrepender por ter colocado os olhos na mãe dela. Omar liga para Adriano, diz que está no aeroporto e pergunta se ele pode reservar outro voo. Adriano confirma que fará isso e despista Andréia para ela não saber quem ligou para ele. Com uma flor em seus braços, Constanza diz para si mesma: "Você não vai tirá-lo de mim, Andréia. É meu filho, meu bebê, meu bebê." Mário diz a Fernanda que Deus fez a mulher, mas com ela, ele fez a perfeição. Fernanda fica encantada com as palavras dele e o beija. Natália diz a Vicente que errou, que desde o começo deveria ter o apoiado e permanecido ao seu lado. Vicente diz a Natália que às vezes queria desaparecer do mundo e de todas as confusões para poder desfrutar do amor deles. Depois de corresponder ao beijo de Fernanda, Mário se afasta dela, pede desculpas e diz que naquele momento não pode lhe oferecer nada sério. Fernanda diz que ele não precisa se desculpar, pois foi ela quem tomou a iniciativa. Fernanda diz a Mário que não quer nada sério, que não tem tempo para uma relação formal, que quer desfrutar. Eles são adultos, não tem nenhum compromisso e os dois voltam a se beijar. Vicente propõe a Natália que ela fuja com ele e diz que eles poderiam ir em lua de mel. Natália acha graça, mas diz que isso é uma loucura. Olga fica na escada, escutando a conversa entre eles. Vicente, mais uma vez, pede que Natália fuja com ele. Ela concorda e ele comemora. Vicente diz que Natália lhe devolve a esperança de que tudo ficará bem. Natália diz que ele devolveu a paz em sua vida e que estarão juntos nos momentos bons e ruins. Os dois se beijam e Olga, morrendo de raiva, chora. Vicente se ajoelha e pergunta se Natália, a partir de agora, gostaria de passar todas as noites com ele. Natália diz que sim. Olga vai para o seu quarto furiosa com tudo que houve. Mário e Fernanda passaram a noite juntos, mas no dia seguinte ele não a encontra ao seu lado na cama. Mário se lembra do seu beijo com Valentina. Se pergunta por que não consegue parar de pensar nela, mas diz que não pode se apaixonar por ela, porque são de mundos diferentes. Benjamin vai até o quarto do pai e acorda ele e Natália. Os três se abraçam muito felizes. Margot vai até o quarto de Vicente e diz que é lindo vê-los como uma família. Regina chega e dá bom dia a eles. Teresa também chega no quarto. Depois, Natália diz a Vicente que, pelo visto, já não há necessidade de explicar a ninguém que eles dormiram juntos. Valentina diz a Sol que Mário não dormiu na pensão. Vicente leva café da manhã para a Olga e ela diz que teve uma péssima noite. Olga diz que não sabe qual é o pior pesadelo, se é quando fecha ou abre os olhos. Ela diz que o que precisa é de um pouco de carinho e abraça Vicente contra a vontade dele. Vicente fica desconfortável com a situação. João conta para Zezé que foi demitido. Vicente diz a Olga que tem um homem muito apaixonado por ela, que daria o que fosse para vê-la feliz e que é o seu irmão, João Gabriel. Olga diz que João é um mulherengo e ela tem valores. Vicente diz que o irmão discutiu com ele quando soube o que aconteceu com ela e que ele a ama assim. Elias fica furioso ao saber que Omar pegou um voo de volta para o México. Salma diz que eles precisam impedir que Omar se encontre com Andréia. Andréia tenta devolver para a tia as chaves do carro e o cartão de crédito. Constanza não aceita e diz que Andréia vai cumprir a sua palavra, gostando ou não. Andréia diz à tia que já não precisa do que ela lhe ofereceu, porque o pai já comprou uma casa, lhe dará um carro e todos os cartões que ela quiser. Constanza diz a Andréia que homens como o pai dela e Omar nunca mudam, pois sempre vão embora. Natália diz a Regina que Vicente e ela decidiram viver como um casal debaixo daquele teto, como uma família. Regina abraça a mãe, lhe dá todo o apoio e fica feliz pela alegria dela. Andréia diz à tia que lhe dará o seu bebê, mas não é necessário morar ali. Constanza diz que não quer que ela se altere pelo bebê e propõe que viajem juntas pelo mundo. Andréia decide ir para Londres. Constanza diz que então elas vão por um ano,
para que ela passe a sua gravidez tranquilamente e que possa ficar com o bebê dela, sem a interferência de Natália e Adriano. Constanza sugere a Andréia que quando voltarem de viagem, ela diga aos pais que perdeu a criança. Vicente e Natália fazem planos para abrir a pensão. Andréia arruma as malas e Adriano pergunta se ela também vai embora de casa. Andréia diz ao pai que a tia convidou para viajar e elas vão sair no dia seguinte. Adriano diz que ela não vai a lugar nenhum, pois precisa da ajuda dela para recuperar Natália. Os empregados de Elias sequestram Maurício, pensando que ele é Omar. Elias fica surpreso ao ver que os seus homens pegaram a pessoa errada. Andréia fica muito surpresa ao encontrar Omar na sala de sua casa. Omar sorri e diz que eles devem conversar. Com raiva, Andréia briga com Omar e diz que ele a deixou sozinha e fugiu da sua responsabilidade. Omar diz que não teve saída. Andréia diz que ele é o pior dos covardes e não foi procurá-la. Omar conta que foi na casa de Constanza, mas ela disse que ela não queria vê-lo. Andréia diz que ele saiu correndo quando descobriu que ela estava grávida. Omar jura a Andréia que não sabia da sua gravidez. Diz que foi o pai dela quem lhe contou e por isso ele está de volta. Omar diz a Andréia que não passou um minuto sequer sem pensar nela, que a ama e que está muito feliz porque será papai. Andréia o abraça. Elias agride Maurício e exige que ele diga onde Omar está. Maurício diz que Omar está com Andréia e que sabe que ele está ali. Elias diz a Maurício que a sua deslealdade vai custar muito caro para sua mãe. Maurício confessa a Elias que disse toda a verdade para Adriano. Valentina vê o novo carro de Mário e fica feliz pela conquista dele. Adriano liga para Elias e diz que espera que ele entenda que, como em uma partida de xadrez, às vezes se ganha e às vezes se perde. Elias diz que Adriano vai se arrepender. Adriano pede para Elias se recordar de quando tentou seduzir a esposa dele e tentou destruir a vida de sua filha. Elias manda Adriano se preparar, porque aquilo terá consequências, e jura que Omar jamais se casará com Andréia. Adriano pede para Elias deixar o orgulho de lado e pensar no império que podem construir. Natália e Vicente decidem colocar o nome da pensão de Tempero do Meu Coração. Elias obriga Maurício a ir com ele atrás de Omar e ameaça acabar com a vida dele se ele tentar algo. Omar beija a barriga de Andréia e conversa com o filho. Andréia fala para Omar sobre a solidão que sentiu sem ele. Omar diz a Andréia que uma mulher morreu por culpa dele. Ele não se recorda do que aconteceu naquela noite, mas tudo indica que ele acabou com ela. Natália diz a Mário que ele já tem o dinheiro para montar a pensão. Fernanda chega e Natália e Vicente percebem a aproximação entre ela e Mário. Adriano diz a Omar que tem uma pessoa querendo falar com ele e que não foi nada fácil localizá-la, mas Maurício ajudou. Omar fica pasmo ao ver Michele. Vicente diz a Mário que espera que ele seja um homem inteligente, que entenda que nem ele nem Natália precisam dele no negócio e que o melhor que ele pode fazer é se retirar. Mário concorda, diz que até ali chegou a sociedade deles, lhes deseja sorte, mas avisa Vicente para ter cuidado com Natália, porque se machucá-la, saberá do que ele é capaz. Fernanda diz a Natália que Mário e ela se conheceram melhor na noite passada. Natália fica feliz pela amiga e diz que Mário e ela fariam um belo casal. Fernanda conta detalhes para Natália de como foi a sua noite romântica com Mário. Michele revela ao Omar que tudo o que aconteceu no apartamento foi uma armadilha preparada pelo pai dele. Andréia diz a Michele que por culpa dela o seu casamento se cancelou. Michele diz a Andréia que Omar nunca foi infiel, que não aconteceu nada entre eles. Andréia esbofeteia Michele. Omar fica arrasado ao saber de tudo que o pai foi capaz de armar para separá-lo de Andréia. Adriano diz a Andréia que Elias tem a mente podre, mas o importante é que Omar já está ali e eles poderão ficar juntos de seu neto como uma família. Andréia diz que o pai é seu super-herói, o abraça e revela a ele o acordo que fez com a sua tia Constanza. Adriano diz a Andréia que aquilo não é culpa dela, pois Constanza é uma maldita aproveitadora. Ele pede para ela não se preocupar, porque ele vai resolver aquele assunto. Gustavo e Constanza se divorciam. Constanza diz a Gustavo que é uma pena que ele não possa ir correndo se casar com a cabeleireira.
Ela diz que Soledade deve ter descoberto pouco homem que ele é e por isso o mandou para o inferno. Natália leva comida para Olga. Antipática, nojenta, Olga diz que aquilo está horrível. Natália diz que aquilo é o que tem, que todos gostaram e se vira para sair do quarto. Olga joga a comida no chão, diz que se mexeu e tudo caiu. Natália diz para ela não se preocupar, pega as coisas do chão e sai. Dá logo umas bordoadas nessa morcegona feiosa, Natália, pelo amor de Deus. Vicente chega em casa. Natália diz a ele que a comida de Olga caiu e ela vai pegar um pano para limpar. Vicente diz a ela que ele vai fazer isso. Simba entra escondido na casa de Vicente e vai até o quarto de Olga. Elias e Omar ficam frente a frente. Simba diz a Olga que quer mais dinheiro e ameaça contar para Vicente o segredo deles, incluindo que ela o pagou para matar Natália. Vicente chega no quarto de Olga, encontra Simba e pergunta o que ele faz ali. Simba pergunta a Olga se ele responde ou ela. Andréia diz a Elias que se não fosse pelo pai dela, Omar iria continuar pensando que é um assassino. Furioso, Omar pergunta ao pai como ele foi capaz de fazer isso ao seu próprio filho. Simba diz a Vicente que Olga gosta de fazer travessuras e ele disse a ela que isso não é nada bom. Para se livrar de Simba, Olga diz a Vicente que jogou a comida de Natália no chão, de propósito. Vicente diz a Olga que isso não é justo, que Natália está preocupada com ela e é assim que ela agradece. Simba diz que não é justo mesmo a senhora Natália se comportar tão bem e Olga fazer essas grosserias. Vicente diz a Olga que a recebeu em sua casa, mas ela deve respeito à mulher dele. Ele entrega para ela os produtos para que ela limpe o chão e se retira. Simba debocha de Olga e manda ela começar a limpar. Elias diz que Omar só o decepciona e o chama de medíocre. Omar diz que é ele quem está decepcionado por ter um pai como ele e que lhe dá nojo carregar o sangue dele em suas veias. Elias e Adriano ficam sozinhos e Elias diz que ele não faz ideia de como se arrependerá daquilo. Adriano diz que por mais que Elias não entenda agora, ele está lhe fazendo um favor. Os dois trocam ameaças. Maurício diz a Omar que lhe deve desculpas e que nunca deveria ter se prestado a fazer o que Elias mandou. Omar pergunta por que Maurício fez isso. Maurício diz que Elias salvou a empresa de sua mãe e os dois o pressionaram. Omar diz que Maurício era como seu irmão e o traiu, que a amizade entre eles não vale nada. Maurício aconselha Omar a se afastar de Elias e começar uma nova vida com André e seu filho. Simba dá um prazo para Olga lhe dar mais dinheiro. Olga liga para Adriano e eles combinam de se verem. Vicente diz a Natália que conversou com Mário e agora ele não é mais sócio deles. Vicente diz que gostaria que a pensão fosse só deles. Natália diz que os três deveriam ter conversado e que Mário sempre a apoiou. Vicente diz que se Mário aceitou a não fazer parte da sociedade é porque encontrou algo melhor. Andréia diz a Omar que está muito feliz e que parece estar sonhando. Omar jura a ela que sempre irá protegê-la. Valentina vai até a casa de Vicente enfrentar Olga. Valentina diz que ela é uma sem-vergonha e pergunta quanto Félix lhe pagou. Cara de pau, Olga diz que não fez nada. Valentina chama Olga de mentirosa e diz que Félix lhe contou tudo. Olga começa a fingir que está passando mal para se livrar de Valentina. Sol contrata Kimberly para trabalhar em seu salão de beleza. Gustavo chega no salão de Sol e a convida para tomar um café. Natália e Valentina ajudam Olga. Natália quer levar Olga para o hospital, mas ela finge que está melhorando e pede para deixarem sozinha. Valentina diz que vai embora, mas avisa a Olga que elas ainda têm um assunto pendente. Natália diz para a Olga que sabe o que ela fez a Valentina e ela lhe deve uma desculpa. Olga diz que não deve nenhuma desculpa, porque não fez nada. Adriano vai falar com Constanza e fica sabendo que ela e Gustavo se divorciaram. Adriano diz a Constanza que Andréa não voltará para aquela casa e muito menos vai viajar com ela. Constanza fica nervosa e Adriano diz que sabe perfeitamente porque ela fez o papel de boa tia e abriu as portas de sua casa para Andréa. Adriano diz que Constanza aproveitou a situação para manipular a filha dele e ficar com seu bebê. Gustavo diz a Sol que é um homem livre, pois já assinou os papéis do divórcio.
Sol diz que fica feliz por ele. Gustavo mostra para Sol um anel de compromisso e diz que tinha aquilo para ela no momento em que fosse um homem livre. Adriano manda Constanza ficar longe da filha dele. Constanza diz que André e ela fizeram um pacto e a sobrinha terá que cumprir. Adriano diz que Constanza está doente, a chama de desgraçada e que quer que fique claro que ela não vai ficar com o filho de Andréia. Constanza fica surpresa ao saber que Omar está de volta. Andréia diz a Omar que agora ninguém vai separá-los. Gustavo diz a Sol que não pode lhe dar um filho, mas o seu amor sim, para que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Sol diz que não poderá ser feliz se não puder formar um lar ao lado dele. Adriano diz a Constanza que por algum motivo a vida não deu filhos a ela e que uma mulher como ela, podre e retardada mental, não merece ser mãe. Furiosa, Constanza expulsa Adriano de sua casa. Sol diz a Gustavo que é uma mulher fértil, que sua ginecologista disse que ela pode engravidar e eles podem tentar. Sol diz que se eles não conseguirem, ela não vai recriminá-lo por isso. Sol coloca a possibilidade deles adotarem uma criança e diz que só precisa que ele queira criar um filho com ela. Natália vê Olga arrumada para sair. Olga diz a ela que já se sente melhor. Gustavo diz a Sol que sempre desejou ter um filho. Sol fica feliz e diz a ele que se não conseguir engravidar, eles podem adotar um bebê. Gustavo pede Sol em casamento. Sol aceita e eles se beijam. Andréia conta para Omar que a mãe está tendo um romance com Vicente. Omar sorri e diz a Andréia que se a mãe dela está feliz, ela deveria estar também. Andréia, em tojo, diz que morre de vergonha toda vez que vê a mãe com aquele homem. E para piorar, Regina também está namorando o irmão dele. Adriano liga para Natália. Conta que Omar voltou para o país. Diz que todos os mal-entendidos já foram resolvidos e Andréia e ele estão juntos em casa. Natália fica feliz e diz que era o que mais Andréia desejava. Adriano, se fazendo de bonzinho, de paizão, diz que por isso ajudou Omar a reencontrar a filha deles. Natália agradece a Adriano e diz que o que ele fez não tem preço. Adriano diz que isso é só o começo para demonstrar o quanto as ama. Natália diz que é melhor ele recomeçar a sua vida sem ela. Adriano diz que nenhuma mulher vai se comparar a ela, e mesmo que eles estejam separados e ela com Vicente, ele será fiel, sempre com a esperança de que ela volte para o lado dele. Ao anoitecer, Adriano e Olga se encontram em um restaurante. Ele pergunta o que aconteceu com ela. Olga revela a Adriano que inventou tudo sobre a sua suposta agressão, mas diz que o bom é que tem Vicente na palma de suas mãos. Ela diz que precisa que Adriano afaste a mulher dele do homem dela. Adriano diz a Olga que não pensa em descansar até que Natália volte para o seu lado. Olga diz que Natália e Vicente dividem a mesma cama todas as noites. João Gabriel prepara comida para a avó e Natália nota o talento dele na cozinha. Olga diz a Adriano que precisa de dinheiro e fala sobre Simba. Adriano aceita ajudá-la, mas diz a ela que na vida nada é de graça. Adriano diz que Olga também terá que fazer algumas coisas por ele para ter aquele dinheiro. Olga diz que é uma mulher muito agradecida, ainda mais com um homem tão bonito como ele. Adriano diz que ela é uma tentação para qualquer homem, mas não é isso que ele quer. Dois feiosos, medonhos e ordinários porcarias de pessoas. Salma volta para casa e pergunta por Omar. Elias diz que Omar está morto para eles e que o filho dela renegou o sangue e o sobrenome deles. Elias proíbe Salma de procurar Omar e ameaça deixá-la na miséria se fizer isso. Natália contrata João Gabriel para trabalhar no restaurante dela e ele comemora. Fora de si, Constanza queima todas as roupas do bebê. Cláudio liga para Constanza, conta que Gustavo pediu a cabeleireira em casamento e que naquela noite todos vão comemorar na pensão. Constanza diz que não pode perder aquele acontecimento. Gustavo agradece aos amigos por estar com Sol e ele. Todos os parabenizam. Benjamin pergunta ao pai e Natália se eles também vão se casar. Vicente diz que se fosse por ele, se casaria no dia seguinte. Natália diz que por ela também e que a sua alegria seria completa se Andréia aceitasse o amor deles. Vicente diz a Natália que isso vai acontecer em breve e quando Andréia for mãe, verá o que realmente importa na vida.
Mário chega na pensão, acompanhado por Fernanda. Valentina vê os dois e fica triste, decepcionada. Adriano leva Olga de volta para o bairro e diz que se Simba voltar a pedir dinheiro para ela, que ela o mande ir falar com ele, pois lhe dará uma lição. Adriano e Olga quase se beijam. Mário apresenta Fernanda para Valentina. Mário diz que Valentina é a melhor mecânica que ele já conheceu. Em breve eles abrirão um negócio juntos e é uma grande amiga. Fernanda estende a sua mão para cumprimentar Valentina, mas ela se retira. Mário diz a Fernanda que Valentina pensa que está apaixonada por ele. Olga dá dinheiro para Simba e diz que aquela será a última vez. Simba conta para Olga que está tendo uma festa na pensão, pois Gustavo assinou o divórcio e pediu Sol em casamento. Simba diz a Olga que isso jamais acontecerá com ela, pois Vicente jamais lhe dará um anel de compromisso. Mário diz a Fernanda que sempre foi claro com Valentina e ela sabe que só pode ter a amizade dele. Fernanda pergunta se Mário tem certeza de que não está apaixonado por Valentina. Mário fica calado e Fernanda diz que o silêncio dele diz tudo. Mário diz a Fernanda que talvez, se desse uma oportunidade com Valentina, poderia se apaixonar por ela, mas ela não é a mulher que ele quer em sua vida. Mário diz a Fernanda que também não quer ter só uma aventura com Valentina, e naquele momento, com quem ele sente conexão especial, é com ela, e os dois se beijam. Andréia e Omar chegam na pensão e Natália fica muito feliz ao vê-los. Sofrendo, Valentina desabafa com Sol. Diz que a mulher que Mário trouxe é fina e elegante e ela jamais poderá competir com ela. Sol diz que Valentina tem muitas qualidades e vale mais do que todo o dinheiro. Andréia diz à família que eles não sabem as coisas horríveis que os Haddad fizeram para tirar o mar do país. Kimberly continua paquerando João Gabriel. Olga chega na pensão e parabeniza Sol e Gustavo por seu compromisso. Sol pressiona Olga a pedir desculpas a Valentina, mas ela se nega. Andréia critica a família para Omar e insinua que todos caíram baixo ao se juntarem com aquelas pessoas do bairro. Ela diz que o que menos suporta é ver a mãe com Vicente. Omar diz a Andréia que a mãe dela está feliz e antes dele sair do país, Natália quase não sorria. Andréia diz que aquela gentalha será a família do baby deles. Omar diz que depois de tudo que passou, agora sim sabe o que realmente vale a pena. Ele diz que está muito agradecido a Adriano, mas acredita ser muito difícil que Natália e ele voltem a ficar juntos. Andréia decide ligar para o pai, para ele ir à pensão parabenizar Gustavo por seu compromisso. Constanza chega na pensão e todos ficam surpresos ao vê-la. Constanza diz que está ali para parabenizar Gustavo e para dar os pêsames à Soledade, que pelo anel que Gustavo lhe deu, já se espera uma vida de miséria. Sol diz a Constanza que ela pode ter muito dinheiro, mas ninguém a ama, e por isso ficou sozinha. Constanza humilha Gustavo, dizendo que ele é tão pouco homem e que tem certeza de que fará a Soledade mais amargurada do que fez a ela. Teresa e Natália tentam controlar Constanza. Ela vê André e Omar e diz que aquele sim é um casal que deve comemorar. Omar diz que está morto para o pai. Constanza pergunta a Andréia o que ela fará com aquele menino que perdeu tudo, porque o que a fascina é o dinheiro. Constanza diz para Omar se esforçar bastante, porque ele tem uma namorada que faria o que fosse para viver com luxos. Ela é capaz de tudo por dinheiro, até vender o seu próprio filho. Depois disso, Constanza se retira e Omar vai atrás dela. Andréia fica morrendo de vergonha diante de todos. Constanza conta para Omar o acordo que Andréia fez com ela. Constanza diz que sente muito, mas a sobrinha é uma interesseira que nunca amou o filho. Natália pergunta a Andréia do que Constanza estava se referindo. Regina diz que então foi por isso que a irmã foi viver com a tia. Teresa também recrimina Andréia por querer vender o filho. Andréia se vê sem saída e confessa toda a verdade. Natália diz a Andréia que nunca esteve tão decepcionada e dessa vez ela não tem perdão. Constanza diz a Omar que é melhor ele pedir perdão de joelhos para o pai, porque senão não sabe como ele dará o padrão de vida que Andréia gosta. Adriano chega na pensão e Constanza vai embora. Omar diz a Adriano que Constanza lhe disse que Andréia queria vender o filho deles. Adriano diz a Omar que Constanza é uma maldita serpente e manipulou Andréia.
Adriano diz a Omar que não vai tolerar que ele reclame nada com Andréia e que a sua única obrigação é amar a filha dele e que toda sua ajuda tem um preço. Omar fica chocada ao se dar conta de que tudo que Adriano fez não foi somente para ver a filha feliz. Adriano entra na pensão e Natália diz que ele não tem nada para fazer ali. Adriano diz que André o avisou sobre a festa e ele quis passar para dar um grande abraço em seu amigo Gustavo. Gustavo diz a Adriano que a sua presença ali não faz falta e que a amizade deles acabou no momento em que ele deixou a sua família abandonada. Adriano decide ir embora. Andréia diz que a mãe passou da conta. Natália diz que as duas vão conversar, ela gostando ou não. Adriano encontra Olga perto de seu carro e ela diz para eles irem embora juntos dali. Cláudio vê Adriano e Olga saindo juntos.